Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira parte, que trata da profissão da nossa fé. Estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos no capítulo 3º desta primeira sessão, que tem como título A Resposta do Homem a Deus. E estamos no artigo 1º, artigo número 1, que tem como título Eu Creio. E nós estamos estudando já há alguns dias sobre a fé, as características da nossa fé. Bem, no nosso último programa nós entramos no tema sobre fé e inteligência. Trabalhar a fé na inteligência, como que é isso? Isso nós estamos vendo, né? Que a inteligência, então, ela é submetida ao Espírito Santo. Ele, então, usa de nossa inteligência, sim, para nós entendermos um pouco sobre a nossa fé, que é um mistério maravilhoso, mas que também pelos auxílios interiores do Espírito Santo, nós podemos chegar, então, a compreender, né, esta fé de um modo mais sistemático, de um modo mais pedagógico, assim como ensina o Catecismo da Igreja Católica. Estamos vendo ontem sobre a fé, que a fé procura compreender, né? Então a graça da fé abre os olhos do coração, isso que estávamos vendo ontem, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Muito bem, a partir disso vamos entrar então em uma outra característica da fé, que é a fé e ciência, a partir do número 159 do Catecismo da Igreja Católica. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Porquanto mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mas, ainda, quem tentar perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disto não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Bem, fé e ciência. Será que a fé se contrapõe à ciência? Será que a fé está sobre a ciência ou a ciência está sobre a fé? Bem, a fé é um dom de Deus maravilhoso para nós compreendermos Deus, amarmos a Deus, para aceitarmos a Deus em nossas vidas e vivermos segundo o que Ele deseja para cada um de nós. Isto é a fé, é o dom da fé, que é sobre as coisas de Deus. Agora, a ciência é sobre as coisas dos homens, das pessoas, do mundo, de todos os seres vivos, de tudo que possa ajudar os seres vivos. Então a ciência vem para ajudar, quer sejam ciências das exatas, quer sejam as ciências humanas, seja que tipo de ciência for, ela vem para ajudar o homem, o ser humano.
a viver melhor. Agora, se a fé me leva a Deus, então o dom da fé me leva a Deus. E esse dom que me leva a Deus significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? E se a ciência me ajuda e ajuda o próximo, então claro que a ciência não vai se contrapor à fé, de forma nenhuma. A ciência, ela vai me ajudar a compreender melhor as coisas dos seres humanos. Agora, por que eu devo aprender as coisas dos seres humanos? Para melhor me relacionar, ajudar a mim mesmo, ajudar ao próximo. Então a ciência é para isso. Por exemplo, um cientista que descobre uma vacina para uma doença, um remédio para uma doença, veja a contribuição que ele está fazendo. Então, isso está contra a fé? Claro que não. Porque a fé significa amar o próximo. Então, o cientista está amando o próximo quando ajuda o próximo a encontrar soluções para os seus problemas. Então, o advogado vai ajudar alguém a se defender de uma acusação, de uma falsidade, de uma falcatrua que ele entrou, de um golpe. Claro, o advogado vai ajudá-lo. O médico está ali para nos ajudar a curar nossas doenças. Então, são ciências. Ciências da matemática, da lei da física, que ajudam os engenheiros a construírem casas, prédios, pontes. Isso não ajuda todo ser humano? Claro que ajuda. Então, os agrônomos, os biólogos, seja quem for, seja qual ciência for, ela está a serviço da humanidade. E se Deus ama o ser humano, e se nós somos discípulos desse Deus maravilhoso, claro que nós temos que amar aos seres humanos. É o primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a fé não se contrapõe à ciência e nem a ciência à fé. As duas se complementam, se completam. Isso que é maravilhoso aqui nesse nosso estudo. Bem, vamos ver aqui agora a liberdade da fé, no número 160. Então, o 159 foi fé e ciência. Agora, 160, a liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Então, veja, o ser humano foi criado com liberdade. Foi criado livre. Foi criado para ser livre. Então, eu aceito essa fé na minha liberdade. Eu sou livre para aceitar a Deus ou não. Para querer aceitar o dom da fé, responder ao convite do Senhor, ao chamado do Senhor, à revelação do Senhor. Então, eu sou chamado a isso. Agora, eu posso simplesmente dizer não. E posso dizer sim. Se eu digo sim, eu aceito o dom da fé para eu poder melhor entender a Deus, me comunicar com Ele. Mas é na minha liberdade. Nunca é por uma opressão ou por uma coação, de forma nenhuma. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Bem, é isso que estamos dizendo. Pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Deus, de fato, chama os homens para o servirem em espírito e verdade. Com isso, os homens se obrigam em consciência, mas não são forçados. O que é uma obrigação? Uma obrigação, por exemplo, eu entro em um emprego, em um trabalho, aí numa fábrica, num banco, numa loja, seja onde for. Eu tenho por obrigação, então, cumprir o estatuto daquela empresa, as leis daquela empresa. Quer dizer, como que eu devo me relacionar, como que eu devo trabalhar, como que eu devo fazer. Cumprir horários, cumprir cotas, fazer o meu trabalho direitinho, tudo que eu tenho que fazer. Então, isso são minhas obrigações. Se eu me casei e tenho filhos, eu tenho como obrigação cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos. São obrigações. Mas são obrigações que eu faço não contrariado. Por exemplo, se eu estou num emprego, estou contrariado com o emprego, é melhor eu sair.
Porque eu não vou trabalhar bem. Eu não vou me sentir bem ali dentro. Então, meu trabalho não vai render, não vai ser bom. Minha família, se eu estou numa família, mas eu não gosto da minha esposa, não gosto dos meus filhos, algo assim, bem terrível, então por que eu vou continuar ali? Né? Eu não amo, eu estou ali forçado, estou ali, eu não queria ter filhos, enfim, seja por qual situação for. Eu estou fazendo as coisas por amor, por carinho, na obrigação mesmo, ou estou fazendo contrariado? Estou entediado com aquilo, não estou de acordo com aquelas coisas. Então, a minha obrigação se torna um peso, um fardo muito forte. Um fardo aí muito terrível para carregá-lo. Agora, se a obrigação é no sentido que eu entendi, que eu aceitei por livre vontade me casar, ter filhos, etc., se Deus me der os filhos, né? Então eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, mas eu faço com carinho, com amor. São obrigações, sim, mas são obrigações de amor, que eu faço com prazer. Ok? Por exemplo, estou aqui pregando o evangelho, estamos aqui evangelizando, estamos estudando juntos o catecismo. Se eu faço isto é minha obrigação, sim, claro que é, porque o Senhor me dotou de dons para isso. Mas se eu faço isso não por amor, eu tenho que parar com isso. Se eu não faço por amor, se eu faço por algo que foi me imposto, que eu não queria fazer, não quero fazer, meu Deus, isso é muito ruim. Isso é horrível. Mas se eu faço por livre vontade, por amor a Deus, amor à igreja e amor aos meus irmãos, a você, se eu faço isso com carinho, disponho do meu tempo, que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Que não sejam isso daqui, evangelizar, enfim. Mas, se eu faço isso é porque eu amo fazer isso e amo você que está aí me ouvindo, mesmo sem conhecê-lo, sem nunca tê-lo visto, porque eu faço por amor a você. Então, isso não é uma obrigação pesada, muito pelo contrário. É uma alegria para mim, uma satisfação imensa falar das coisas de Deus. Então vamos lá. Deus de fato chama os homens para o servir em espírito e verdade. Com isso, os homens se obrigam em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Vamos ver aqui. É uma passagem que vai falar aqui, deixa eu ver. Com efeito, Cristo convidou à fé e à conversão. Convidou, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Então, essa frase aqui faz parte aqui do nosso catecismo da Igreja Católica, explicando a você, querido irmão, querida irmã, que sobre a doutrina do ser humano, a doutrina sobre o homem, tem essa liberdade de você escolher, de você tomar a sua própria atitude. Dentro dessa liberdade, você se vê obrigado a evangelizar. Você se vê obrigado a seguir Jesus Cristo. Mas por que você se vê obrigado? Porque você foi conquistado pelo amor de Jesus. E quem se sente amado, quem foi amado por Jesus Cristo, quer corresponder a esse amor. Então essa obrigação é por amor. Simplesmente por amor. É nesse sentido aqui. Bem, a partir do número 161, encontramos a necessidade da fé. Vimos a liberdade da fé, agora a necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. É necessário eu crer em Jesus Cristo e crer naquele que ele enviou para a nossa salvação. Se eu não crer,
Como que eu vou encontrar a salvação? Se eu não crer em Jesus e naquele que o enviou, quer dizer, o Pai. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus 11:6, e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer até o fim. Olha que coisa, eu não posso conseguir a vida eterna se eu não permanecer nesta fé até o fim. Isso está escrito em Mateus 10:22. Vamos buscar aqui, Mateus 10:22, ver exatamente o que está escrito a respeito, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, como que eu e você podemos permanecer até o fim? Somente pelo dom da fé. Somente pela perseverança, que é a fé. A fé nos leva à perseverança. Se eu não tiver fé, eu não sou perseverante. Outro texto aqui também, que ele cita, é Mateus 24:13. Mateus 24:13 vai dizer aqui para nós: entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele estava dizendo isso aqui por quê? Porque levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, que é o mal, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele está dizendo que diante do reino do mal, que é o reino da iniquidade, que é o reino de Satanás, ele se expande, a cada dia ele se expande mais, porque foi dado por Deus essa permissão ao demônio de se expandir. Então ele vai crescendo cada vez mais na iniquidade, quer dizer, no pecado. As pessoas vão pecando, vão se afastando de Deus. E nesse mundo de iniquidade, a fé de muitas pessoas vão esfriando. Por quê? Porque não perseveraram, não permaneceram na fé, mas ficaram em dúvidas. Bem, nesse caso, então, a fé nos ajuda e nos enriquece para que possamos ficarmos firmes na decisão de seguir o nosso Senhor. No número 162 agora diz a perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Este dom inestimável podemos perdê-lo. São Paulo adverte isto a Timóteo. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso está escrito na primeira carta a Timóteo 1:18-19. Sabemos aí que Timóteo era um jovem discípulo de Paulo, evidentemente, porque aprendeu muito com Paulo, mas se torna um grande discípulo de Jesus Cristo. Mas São Paulo sempre aconselhando, sempre abrindo os olhos, sempre dizendo, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Então, neste momento, ele está falando para Timóteo sobre o combate contra as coisas que vêm para nos destruir, para nos tirar a nossa fé, para nos fazer esfriar na nossa fé. Então, São Paulo está dizendo aqui a Timóteo, né? Tomar muito cuidado. Agora, em Gálatas, ele diz assim, para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la pela palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade. Gálatas 5:6. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Olha que coisa agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Isso é
A palavra de Deus que nos traz aí todo o sentido verdadeiro para que a nossa fé cresça cada vez mais. Então, sermos perseverantes, querido irmão, querida irmã. O que é perseverar na fé? Bem, nós temos as provações. As provações, elas vêm e causam um transtorno na nossa vida. As provações, elas vêm para causar transtornos. Mas, se nós estivermos firmes em Deus, firmes na fé, firmes na revelação, nós entenderemos que a provação vem para nos ajudar. Embora de início pareça uma catástrofe, pareça um caos. Por exemplo, vamos supor, perder um filho, perder minha esposa, perder um irmão. Mas então, são situações difíceis na nossa vida. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus permitiu. E aquilo, se eu enxergar pelo dom da fé, então eu vou crescer na fé. Mesmo à custa de dores, de sofrimentos, de humilhações. Por exemplo, perdi um filho, imagina, né, um pai perder um filho. Ou uma filha, né? Claro. Imagine a dor. Imagine a ausência que isso pode causar dentro da pessoa. Mas Deus permitiu. Por que permitiu? Mesmo por causa das dores, com sofrimentos, sentindo a falta daquela pessoa que era uma alegria na minha vida, eu cresço na fé em Deus, sabendo que Deus permitiu aquilo para que eu me fortalecesse. Mas, Luiz Carlos, como é que eu vou me fortalecer com a morte de um filho? Como que você explica isso? Exatamente. Vou me fortalecer na fé em Deus. Porque eu vou suportar aquela ausência, suportar aquele filho que era a minha alegria, vamos dizer assim, suportar aquilo olhando para o sacrifício de Cristo na cruz, que pagou tudo por mim por antecedência. Ele já pagou, inclusive, aquela morte daquele filho que eu estou tendo agora. Ele já suportou aquela dor que eu estou suportando agora. Ele já suportou antes de mim. Então, pela fé, se eu olhar para Cristo, então eu coloco na cruz de Cristo, coloco no corpo de Cristo essa dor que eu estou passando. Eu ofereço ao Senhor. E se você quiser saber, meu irmão, minha irmã, esta é uma oferta que muito agrada a Deus e muito agrada a seu Filho Jesus Cristo morto na cruz. Então, se pela fé eu entender isso, aceitar isso e oferecer isso com toda a minha dor que estou sentindo, por causa daquela situação, se eu oferecer as dores de Cristo, ele sentirá menos dor, porque eu estou passando a dor que ele passou. Então, estou, vamos dizer aí, compartilhando a mesma dor. E se eu compartilho, eu ajudo o outro que estou compartilhando. Então, ajudo Jesus Cristo a suportar tudo o que ele suportou. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, que a perseverança na fé, ela deve estar contínua. Jamais eu devo deixar a fé esfriar quando eu passo por provações. Agora, e as tentações? Bem, as tentações, elas vêm para me derrubar, é diferente. A provação vem para me levantar, para me fazer caminhar mais firme, para entender melhor aquele sofrimento que eu estou passando. Agora, a tentação, ela tem só um objetivo: tirar você de Deus, tirar você da perseverança na fé, tirar você da comunhão com Deus, dos sacramentos, fazer você duvidar de Deus. Isso é que a tentação vem fazer. Ela só tem um propósito: derrubar você. Então, por isso que eu não devo ceder às tentações. Eu não devo, por exemplo, falar: eu já sou uma pessoa bem formada na fé. Se Satanás chegar com uma tentação aí, eu vou suportar essa tentação aí, eu vou tirar de letra.
Olha, querido irmão, querida irmã, não se brinca com Satanás. Não se brinca com tentações. E não coloque, olha, principalmente, não coloque a sua fé em prova. Você não pode fazer isso. Deus pode. Deus pode colocar a sua fé em prova quando Ele te prova. Mas você não pode fazer isso. Olha, vamos definir assim. Quando eu coloco a minha fé em prova, eu mesmo coloco, isso chama-se tentar a Deus. Tentar a Deus. Então, estou imitando quem? Satanás. Porque Satanás que é o tentador. Então, eu não tenho direito de colocar minha fé em prova. Deixo isso para Deus. Ele sabe o que fazer. Ok, querido irmão, querida irmã? Estamos encerrando por aqui hoje. Nosso próximo programa, nós vamos, a partir do versículo do número 63 aqui, a fé, começo da vida eterna. Para nós encerrarmos aí o artigo 1º desse capítulo 3º aí, né? Que é a resposta do homem a Deus. Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima que nos ajude a entendermos a fé, a entendermos a provação, a discernirmos, né, quando é uma provação, quando é uma tentação. É verdade. O Espírito Santo nos ajuda a discernir. Ele nos ajuda. Se você vem ali, alguém com uma oferta muito bacana para você, mas você sabe que tem algo de errado ali, que não tem algo muito certo, é tentação. E o Espírito vai te ajudar. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que reze por nós, para que não caiamos nas tentações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.